Opa, pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos teremos hoje no dia 12 de 3 de 2024. Hoje, data especial, aniversário do Sexta de Trades, já são 3 anos de canal e a gente busca como meta nesse terceiro ano atingir os 20 mil inscritos. Então, vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se ainda não são inscritos, ainda com problemas técnicos aqui para gravar a tela para vocês, mas o importante é a gente trazer os nossos palpites, números, estatísticas para vocês serem bem lucrativos com jogos da NBA, noite após noite, beleza? Então por isso, ative o sininho de notificações, às vezes pode acontecer de um horário alternativo, um jogo numa rodada diferente, ou então a gente tem alguns problemas técnicos e a gente lançar o nosso vídeo em um horário diferente. Então peço desculpas para vocês, mas também agradeço a presença de vocês conosco aqui nesse dia 12 de março, beleza? Vamos aqui para os nossos melhores palpites da rodada. Lembrando, né, por conta desses probleminhas técnicos, vou ter que ficar olhando aqui no caderninho algumas anotações que eu trouxe para vocês. Mas antes da gente começar, não se esqueçam de conhecer o nosso parceiro Estrela Bet, o link dele está aqui na descrição, com bônus e promoções exclusivas para quem se inscrever, clicando no link aqui embaixo. E também não se esqueçam de conhecer o nosso grupo VIP, apenas R$60, vocês vão ficar com a gente até o final da temporada, até o início ali de junho, e também vão adicionar o nosso conteúdo, vão receber, né, o nosso conteúdo extra, guias, e-books já lançados e os que ainda virão pela frente, beleza? Já estamos com o nosso radar de melhores jogos over para você investir nesse calendário dessa semana, né, que a gente inicia toda terça-feira, e em breve teremos novos radares de jogadores para vocês anotarem na agenda de vocês os melhores jogos para vocês ficarem de olho. Bom, o nosso primeiro palpite será no jogo entre Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder. Já adiantando, um dos nossos radares contém esse jogo, que é um jogo extremamente promissor para a gente trabalhar com acima de na pontuação. E apesar da linha alta, eu pretendo trabalhar com acima de 235,5 pontos totais nessa partida. A gente trouxe aqui como principais destaques o fato de que o Indiana Pacers sofreu 117,1 pontos de média nos últimos 10 jogos e eles marcaram 120 pontos de média nesse mesmo período, o que daria uma média ali, né, de 237,1 pontos nas partidas que eles se envolveram. A gente também está falando de Indiana Pacers, que é o segundo time que mais leva os seus rivais para a linha de lance livre em toda a NBA. Bem como o Oklahoma City Thunder é o sexto time que mais leva os rivais à linha de lance livre. A gente está falando de um Oklahoma que não é só eficiente nos arremessos de quadra, não. Eles são dos 10 melhores times em eficiência nas bolas triplas, um dos 10 melhores ataques da NBA, um dos 10 times mais rápidos e também um dos 3 times mais eficientes em arremessos de lance livre. Então a gente tem a possibilidade de ter um dia bem pontuado aí por conta da forma como os dois times jogam. O único grande perigo aqui fica por parte da defesa do OKC, que é uma defesa de metade de cima da tabela, mas tirando esse ponto, a gente está falando de dois times que são top 10 em eficiência ofensiva, top 10 em ritmo, e a gente está falando também de Indiana Pacers, que é um dos times que mais sofrem pontos no garrafão em toda a liga. É o time mais vazado nessa região em toda a NBA e a gente sabe que é o setor onde o OKC melhor produz, com arremessos de média e curta distância do Shai Gilgeous-Alexander, infiltrações do Jalen e Jalen Williams e também com pontuação ali do Chet Holmgren, que é um jogador que tem muita presença de garrafão. Além, é claro, o Luguentz Dort também é um jogador que fisicamente faz a diferença nesses movimentos de fora para dentro e são um pesadelo para o Indiana Pacers, que é um dos times que mais sofrem pontos de mano a mano em toda a NBA e um dos times que mais sofrem pontos de pick and roll. São duas jogadas nas quais o OKC usa e abusa. É um confronto aí do segundo e terceiro melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, então não tem por que a gente ficar de fora desse over, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito da próxima partida. Vamos falar aqui a respeito de Memphis e Washington Wizards. Eu sempre digo para vocês, eu não gosto de confiar em times ruins. Eu não gosto de depender da ruindade maior do meu adversário. Não, eu gosto de confiar em times bons. Mas existe valor nessa vitória simples do Washington Wizards. Porém, pra eu me sentir um pouquinho mais seguro, a gente quer mais 2.5 Wizards já sacando. Esse é o palpite mais perigoso que nós vamos dar nessa rodada pra vocês. Mas assim, vale a pena ficar de olho. Bom, a gente tá falando de um Memphis Grizzlies, que é o pior ataque de toda a NBA, e de um time que vem com pelo menos 9 desfalques importantes. Desses 9, eu diria que a gente tem na ordem aí os 8 melhores jogadores da franquia. Jaren Jackson Jr., único titular, atual melhor defensor do ano, não joga hoje também. Ele é o único jogador ali que vinha sobrevivendo dentro desse Memphis Grizzlies extremamente desfalcado. E apesar do Memphis jogar dentro de casa, eles são dos piores mandantes da NBA. E hoje a situação vai ficar ainda mais agravante, porque com o elenco dessa qualidade aqui de D-League, que eles vão à quadra, certamente, apesar de jogarem dentro de casa, o Memphis Grizzlies não vai conseguir chegar nem perto de lotar a sua arena. Então a torcida vai estar nem tão em peso assim e o Washington Wizards, sem responsabilidade de ganhar, vai ter totais condições de sair com a vitória nessa partida, ou de, no caso desse handicap, perder de no máximo 2 pontos de diferença, só não pode perder por 3 pontos ou mais. A gente também tem muitos jogadores ali, como Kyle Kuzma, Jordan Poole. A gente tem algumas peças ali, né, falando a respeito de Wizards,
que foram meio que chutadas dos seus times. Então, eles sempre querem provar algo. São jogadores que coletivamente não vem funcionando tão bem, mas individualmente eles têm certo potencial e o Ty Jones é um desses jogadores que foram descartados. Ex-Memphis Grizzlies, quem sabe uma lei do ex aí hoje não possa fazer a diferença. Bom, outros números interessantes que a gente traz aqui para vocês é que o Memphis, além de ser o pior ataque da NBA e vencem todos esses jogadores importantes, é o fato de que eles têm 9 derrotas nos últimos 11 jogos em casa. E eles estão a 5 jogos consecutivos com 100 pontos ou menos. E sinceramente, apesar da defesa dos Wizards ser terrível, se tem um time no qual eles devem conseguir equilibrar as coisas e minimamente segurar, é esse Memphis, que é péssimo ofensivamente falando. Então, tendo todos esses fatores sendo levados em consideração, eu acho que o Memphis Grizzlies mais saudável, jogando num ambiente no qual o Memphis Grizzlies não vai ser hostil e contra o Memphis, que já é ruim e esteve desfalcado durante toda a temporada e agora, ainda mais, o Wizards tem total condições de vencer. Sem contar que essas franquias já se enfrentaram nessa temporada, quando os Grizzlies nem estavam aí nessa situação de vamos largar a competição, e ainda assim, o Washington Wizards conseguiu vencer o Memphis Grizzlies. Então eu acho que eles têm condições hoje de cobrir esse handicap hoje também. Beleza? Bora partir aqui para nossa próxima partida e o nosso palpite vai ser uma duplinha, tá? A gente quer mais de 109,5 pontos do Boston Celtics, que hoje enfrenta o Utah Jazz, e a gente quer também que o Houston Rockets faça mais de 104,5 pontos, fechando essa odd aqui em torno de 1,50. Primeiro vamos destacar por que o Boston Celtics deve pontuar bem. O Utah Jazz é a terceira pior defesa da liga e o Boston o melhor ataque. O Boston Celtics é também um dos times ali com a melhor eficiência em número de bolas de 3 convertidas por jogo. E a gente tá falando aqui de Utah Jazz, que é o segundo pior time na hora de defender arremessos do território triplo, pelo menos percentualmente falando, em relação ao seu aproveitamento. Outra coisa importante da gente destacar, o Utah Jazz é o 9º time mais rápido da NBA. Hoje, jogando em casa, com Walker Kessler no banco e com Lauri Markkanen, que pode perder mais uma partida, eles vão com uma formação baixa para esse jogo de hoje. Eles vão com o John Collins improvisado no garrafão, que é um jogador que não tem altura para ser pivô, e consequentemente o Jazz fica mais leve, mais rápido, teremos mais posse de bola por minuto na partida, mas ao mesmo tempo um Jazz ainda mais exposto. Recentemente eles jogaram muito sem o Walker Kessler e sem o Lauri Markkanen, além deles terem trocado o Kelly Olynyk. Então o time ficou órfão do garrafão. Eles acabaram que começaram a sofrer muitos pontos para pivôs, mas o mais importante é que dentro desse período em que esses jogadores estiveram ausentes, mais ou menos nos últimos 10 jogos, eles sofreram 124,3 pontos de média por jogo. Sofreram 115 pontos ou mais em 9 dessas 10 partidas. É um número assim assustador, então o Boston Celtics, mesmo que tenha jogado ontem, mesmo que possa estar cansado para hoje, tem totais condições de pontuar bem contra esse rival, principalmente porque o jogo contra os Blazers foi bem tranquilo. Eles conseguiram resolver um pouquinho mais cedo do que eles esperavam, então deu para descansar, a viagem não é tão longa e dá para o Boston, que é um dos melhores ataques da NBA, se virar bem para essa partida. E hoje, o Porzingis e também o Jrue Holiday, que não jogaram ontem, podem jogar, então vão estar descansados e vão ajudar o Boston a pontuar bem. Agora vamos falar aqui a respeito de Houston Rockets, que enfrenta o San Antonio Spurs. Aqui a gente está se baseando acima de tudo no San Antonio Spurs, que é uma das 10 piores defesas da NBA, o terceiro time mais rápido da liga, o quarto time que pior defende o perímetro em aproveitamento, né? Ou seja, somente 3 times da NBA têm um aproveitamento pior em defesa de bolas de 3 do que o San Antonio Spurs, e o San Antonio Spurs jogou ontem contra o Golden State Warriors, vem de derrota, e mais do que isso, foi um jogo no qual, no último quarto, eles tiveram dificuldades para pontuar, mas acima de tudo, contra os Warriors, a gente sempre está falando de um jogo rápido, veloz, com muitas posses, e que para jogos consecutivos, a chance de você estar bem cansado e não conseguir defender é ainda maior. Outro número interessante é que os Spurs sofreram 120,1 pontos de média nos últimos 10 jogos que fizeram e sofreram 112 pontos ou mais em 9 desses 10 jogos recortados. Até por isso, eu acredito que o Houston hoje mesmo sem o Alfred Schengen possa pontuar bem. Eles devem ter essa bola de 3 potencializada, e mais do que isso, o San Antonio Spurs sofre bastante com armadores Dillon Brooks, Jalen Green e Van Vliet, devem dar conta do recado e produzir bem hoje a favor da equipe do Houston, beleza? Pessoal, antes da gente partir aqui para o nosso próximo palpite, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. A gente está com o objetivo de até o final dessa temporada chegar a 20 mil inscritos aqui no YouTube, então se inscreve, não custa nada. E mais do que isso, hoje a gente completa aí 3 anos de cesta de trade de especial e que a gente quer comemorar com a inscrição de vocês, com belos greens. A gente vem de ótimos desempenhos e resultados extremamente positivos aqui, e no nosso VIP o menor preço do mercado, preço promocional. Corram e garantam a sua vaga no grupo VIP vitalício, que você vai ficar até o final da temporada 23-24 e vai adquirir conteúdo extra do início da temporada 24-25, que ainda nem começou.
Beleza? Odds exclusivas, guias, e-books, favoritos da noite, as melhores zebras, os melhores jogos para se operar em over-under, jogos perigosos para você ficar de fora em pontuação, tudo isso e muito mais no grupo VIP mais completo que vocês vão encontrar. E ó, outro recado importante, eu sou um dos últimos canais sobreviventes dentro desse período de 3 anos, né, que tá postando todo dia aqui pra vocês. Eu sou o mais antigo, tô há muito tempo aqui com vocês, eu sou um dos poucos que não tem 20 mil inscritos, hein. Então, dê essa força aí pra mim, porque vai ajudar demais, vocês não têm noção, e vai motivar a gente a continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. Pra finalizar, vamos falar de Bucks e Sacramento Kings. Vamos de acima de 229,5 pontos totais. Mais uma vez o mercado deu linhas que eu considero bem baixa para dois times bem over, e a gente tem como principais argumentos o fato de que no último encontro que aconteceu entre essas franquias tivemos 285 pontos totais, algo simplesmente absurdo. A gente está falando de times que superaram os 229,5 pontos nos últimos 10 encontros consecutivos. A gente está falando do quinto melhor ataque da NBA, que é o Bucks, e do sétimo melhor ataque do mês de março, que é o Sacramento Kings. Então assim, mais over do que isso impossível. E sim, é possível sim. A gente tá falando de 2 dos 10 piores setores defensivos do mês de março, por ser em posse de bola. Isso também ajuda a gente a ter boas chances de pontuação dos dois lados. A gente também tá falando de 2 dos 10 melhores em pontos em média por jogo na NBA, e também do quarto e quinto melhores times em bolas triplas por jogo. Outra coisa interessante da gente destacar é que a gente também está falando de dois times que gostam do ritmo alto e de um quebra-cabeça interessante. O Sacramento sofre muitos pontos para alas e alas pivôs. Giannis Antetokounmpo, Chris Middleton, que pode voltar hoje, e Pat Connaughton podem produzir bem, além do Malik Beasley. Enquanto que do outro lado, a gente tem o Milwaukee Bucks, que sofre muitos pontos para armadores. Então, Kevin Huerter, Malik Monk e também o De'Aaron Fox podem explorar a velocidade, principalmente do Fox, para bater para dentro, superar o Damian Lillard e o Malik Beasley, que não são grandes defensores, e com isso a pontuação desse jogo deve ser elevada ainda mais. Bom pessoal, quero agradecer o like de vocês, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Meta de 200 likes pro vídeo de hoje. Muito obrigado pela audiência de todos. Se concordam ou discordam ou tem algo a adicionar, comenta aqui embaixo, vai ajudar muito o nosso projeto e também a galera que tá chegando aí e lendo os comentários, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e falou!